Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós vamos dar sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, lição extra, aula de número 5, o casamento de Ruth e Boaz. A remissão da família. Textuário: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo de número 11. Verdade prática. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. A nossa leitura bíblica está em Ruth, capítulo 3 e Ruth, capítulo 4, ok? Veja os nossos tópicos. O compromisso de Boaz com Ruth. O segundo tópico, o casamento entre Boaz e Ruth. Finalizando, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz, ok? Então vamos dar sequência aos nossos estudos. Agora o nosso comentário da aula de hoje. A interessante história de Ruth e de Boaz, que termina no capítulo 4, que é uma introdução de Mateus capítulo 1, porque Ruth termina com Davi e Mateus, geração de Jesus Cristo, a qual, veja lá, dizendo que vem de Davi, de Abraão, e depois nós vemos os descendentes. Então veja Ruth terminando com Davi e Mateus e Lucas mencionando a saída do Messias a partir de Davi. Observando o que o Boaz, ele começa a história do seu casamento, dizendo o seguinte: minha filha, não sai a colher em outro campo. Então Boaz está dizendo, em outras palavras, você será a minha preferida. Não vá para outro campo. Embora Boaz não soubesse a disposição que Ruth teria para ser a sua esposa, ele já estava de olho nela. Então, aqui nós temos a identidade e o caráter de Ruth, sem sair do campo principal. Isto é, a mão soberana de Deus, quando está sobre a família, para que haja uma geração segundo um modelo que Deus preparou para a raça humana. Como é que vai nascer Jesus? Se Ruth não se encontrar com Boaz, se não nascer Obed, se não nascer Jessé, se não nascer Davi. Então Davi vai ser o ancestral legítimo do trono de Jesus. Jesus da geração de Davi, ok? Então veja a primeira ordem de Boaz, porque Ruth estava com as servas e nós temos um estreito caminho onde Ruth vai percorrer diante das servas, a qual estará de olho em Ruth, se ela estará bem, para qual seja o seu senhor. Isto é, a notícia vai percorrer pelas servas e as servas vão dizer se Ruth está bem ou não, como uma boa serva do seu senhor. Agora veja que ela foi descansar no abrigo. Um modelo de caráter. Descansar no abrigo. No Salmo 91, fala que nós temos um abrigo, que é as asas do Altíssimo, onde nós temos segurança. Debaixo das suas asas estarás seguro. Então Deus sabe que nós devemos preservar o nosso nome. Isso é importante, a preservação do nosso nome. Nós que somos público, porque colocamos a nossa imagem ao público, nós somos julgados pelo público, ok? E assim nós devemos ter cuidado para não lançar o nosso nome, de certa forma, para ser vulgarizado pelo povo. Quem é Ruth? Aí vamos começar a história do casamento, porque nós vamos mostrar a esposa de Boaz, começando aqui o interesse de Noemi pelas terras.
e Ruth por Boaz. Então nós temos duas partes para ser remida. Enquanto Noemi pensa nas terras, Ruth pensa em Boaz. Então, Boaz vai dar as terras para Noemi e Boaz vai dar um filho a Ruth. Então, essa história vai ter um final feliz. Se o parente não remisse a viúva, depois que ela tivesse pegado o sapato, aí começou a história do sapato de novo. Poucas pessoas sabem dessa história do sapato. Ok? Deixa eu ler um texto na Bíblia. Abra aí. Vamos ler aqui comigo. Deuteronômio, capítulo 25, falando sobre a lei do levirato. Então, abra aí a sua Bíblia para vocês entenderem esta lei do levirato. Capítulo 25, versículo 2. Versículo 5, melhor. Quando dois irmãos, lembra da aula que eu disse irmão A e irmão B? Está aqui eles, dois irmãos, filhos do mesmo pai, residiram juntos, Malom e Quilion. Eu estou logo contextualizando dentro da história de Ruth. Lembra de Gênesis 38? Onde tem também a mesma lei do cunhado, que Moisés inseriu dentro da lei de Deus, que é chamada também de lei de Moisés e lei do Senhor. Veja o texto de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5. Quando dois irmãos, filhos do mesmo pai, residirem junto, e um deles morrerem sem deixar descendência, no caso de Ruth e Orfa, os dois morreram. Por isso que eles tinham que ir atrás do parente remidor. Então aqui é um entendimento maior da remissão, tanto da terra como da pessoa. Isto está em Levítico, capítulo 25 também. Veja o mesmo capítulo de Deuteronômio. A viúva não se casará com um estranho, mas o irmão do seu marido irá até ela e tomará como mulher, e assim cumprirá o seu dever de cunhado para com ela. Esta é a preocupação da Bíblia a respeito da semente da mulher. Por isso que tinha a lei do cunhado, o dever do cunhado. Lembra de Gênesis 3:15? Aonde temos a preocupação de Deus com a manutenção da semente da mulher? Então, a razão da existência da lei do levirato, ser da mesma família. Então, Deus sabe trabalhar na história. Então, essa lei do levirato não é por acaso. Visava a manutenção da semente da mulher, da qual viria o Messias. Não poderia ser de pessoas estranhas. E não deveria ser desprezada essa semente da mulher. Agora, uma prefiguração daquilo que nós temos em Gênesis 38, 1 ao 30, de Judá e Tamar, aonde vai nascer dois filhos gêmeos, Pérez e Zerá. Esse Pérez está no capítulo 4, no final do livro de Ruth, aonde nós temos a genealogia a partir de Pérez. Então nós temos uma continuação da genealogia. Então veja, desde o tempo do primeiro homem, Adão, aí vamos Abraão, Isaac, Jacó, Judá. Judá, um dos 12 filhos de Jacó. E esse Judá casa com Tamar. Tem dois filhos, Pérez e Zerá. Esse Pérez está na genealogia de Ruth, capítulo 4. E vai estar na genealogia lá de Mateus e Lucas, veja lá, capítulo 1 e 3. Vocês observam que o Pérez está lá. Filho de Judá com Tamar. Vai nascer desse Pérez um descendente que vai nascer Jesus. Ok? É interessante essa parte. Por quê? Porque é uma prefigura aqui do livro de Ruth, onde tem a genealogia que vai partir de Ruth e Boaz. Lembra? O Obed, pai de Jessé, pai de Davi, que é o ancestral legítimo de Jesus. Veja o versículo 6 do capítulo 25 de Deuteronômio. E o filho primogênito, olha aqui, o Obed. Você tem que ler a Bíblia para entender Ruth.
Ruth está no começo da história, está no meio da história, está no fim da história. Ruth fala sobre salvação, sobre redenção. Ruth fala sobre o pai, sobre o filho, sobre escatologia. Isso é o livro de Ruth. E é desprezado por muitos, porque não leem a Bíblia, porque não leem o todo conteúdo das Sagradas Escrituras, que Jesus falou, que de mim testifica, escritos, leis, salmos e profetas. E o filho primogênito que ela tiver receberá o nome do irmão falecido, para que o nome deste não seja extinto em Israel. Então aqui é uma prefiguração em Deuteronômio capítulo 25, de Ruth, mãe de Obed, que será o Obed pai de Jessé. Lembra quando Samuel foi ungir a Davi? Então as terras do pai de Davi eram as terras de Ruth. Eram as mesmas terras, porque Jessé é filho de Obed. Obed, Jessé, Davi. Então as terras de Ruth passou para Obed, depois passou para Jessé e passou para Davi. Então Davi herdou todas as terras de Ruth. Então as terras ficaram. As pessoas vão passando por gerações e vão morrendo. E as terras vão ficando como herança ao herdeiro legítimo. Veja versículo 7 de Deuteronômio 25. Mas se o homem se recusar tomar a sua cunhada, aí vem a parte mais forte. Essa aqui, talvez você não conheça essa parte, porque nós vamos levar para dentro do livro de Ruth. Lembra do sapato? Ok? Vamos lá. Versículo 7 de Deuteronômio 25. Mas se o homem recusar, o Boaz, o fulano, levando sempre para o livro de Ruth.